Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 13 e nós vamos ver agora que a partir do capítulo 13 ao capítulo 19 vai ter um estilo meio administrativo, que vão ser mais falados sobre as divisões de terra, como que vai ter que ser feito, né? E aqui começa já falando um pouco sobre isso, olha, nós vamos ver as terras a serem conquistadas, divisão da região da Transjordânia, e a tribo de Ruben, Gade e de Manassés, a distribuição. Então, aqui começa dizendo assim, que as terras a serem conquistadas. Então, eles já estavam um bom tempo fazendo campanhas militares para conquistar as terras, para quê? Para depois distribuir as tribos. Mas aí o Senhor falou assim para Josué, olha o que o Senhor falou aqui para Josué no versículo 1. O tempo passou e Josué já era idoso, tornou-se idoso. Certo dia, Yahvé falou para ele: Eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Quer dizer, eles já tinham conquistado bastante terra. A gente pode falar, mas o território não é tão grande. Mas lembra que eu comentei no outro áudio que eles haviam bastante que reis, reinados, clãs, e cada local se formava um reinado, com a adoração de um deus, com culturas, e era todo o povo cananeu, e com culturas diversas, né? Então, eles tinham que ir conquistando cada área dessa. E aqui, até no versículo 6 e 7, ele vai dar um exemplo, assim, que... não, ainda não é no versículo 6 e 7. Vamos continuar, depois eu falo ele. Aí depois aqui está falando, essas são as regiões que faltam ser possuídas, todas as províncias dos filisteus e dos jesuritas. Então o Senhor Deus está falando aqui para eles que essa região ainda falta ser conquistada. E aí depois do versículo 2 vai falando assim, olha, desde o rio Sior, porque é a delimitação do território. Então, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Icrom, ao norte. Então, está dando a geografia do local. E vai falando os locais, olha. E uma das coisas que nos chamam a atenção, aqui no finalzinho do versículo 3, que diz assim, dos 5 príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdoque, de Ascalon, de Gade e de Ecrom. E também fala depois o que? Aqui no versículo 4, fala que resta ainda o território dos cananeus, desde Arã até os sidônios. E vai falando também aqui outras áreas que faltam. E nós temos os filisteus. Os filisteus não eram cananeus. Eles estavam bem ali perto da faixa de Gaza. E os filisteus deram muito trabalho, muito trabalho. Lembra, inclusive, quando Davi tirou a pedra naquele gigante? Era um filisteu. Então, eles deram muito trabalho para Israel, por eles não terem sido vencidos. O que também aconteceu? Eles iam conquistando os reinos e ia expulsando as pessoas da cidade ou matando, mas várias fugiam antes. E o que acontecia? Depois que eles saíam dali, voltava o povo ali para a cidade ou outros povos iam para aquela cidade. Então, sempre ficava um resquício de pessoas ali aonde eles haviam conquistado. Então, o que aqui nós vamos ver a partir do versículo 6? O Senhor está dizendo para Moisés, olha, aqui no versículo 6b, tá? 6b, diz assim, eu mesmo, quem é eu mesmo? O Senhor, expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e meia de Israel. O que eu vou explicar aqui? Veja só. O Senhor falou assim para Josué, mesmo ainda vocês não tendo conquistado toda a terra, divide já a terra entre as tribos. São 12 tribos, mas ficou 2 tribos e meia do outro lado do Transjordânia,
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor. Então, para essas 9,5 tribos que passaram o Jordão, você vai distribuir as terras e, mediante as terras onde eles estão, o que eles vão fazer? Eles vão também conquistar ali. Então, vamos supor, nós vamos ver isso mais para frente, mas vamos supor, a tribo de Judá vai receber aquele pedaço de terra. Se ali ainda tem povos a ser conquistados, então Judá vai ser responsável por isso. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu mesmo expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Isso me tocou muito, porque o Senhor, ele só pode ir expulsando, só pode ir fazendo na nossa vida à medida que nós vamos avançando. Assim, quando ele diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão não sabia para onde ir, mas conforme Abraão ia avançando, o Senhor ia o quê? Cuidando do processo. Cuidando, mostrando, dando direção, dando sobrevivência. Então, o Senhor, ele sempre diz, nós temos que estar avançando, sabe? Nós não precisamos, muitas vezes a gente fala assim, mas eu procuro fazer uma coisa, daqui a pouco eu paro, ou eu me prometo fazer isso, eu me tenho compromisso. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós colocamos alvos muito altos e expectativas muito altas. Até o coração, não sei se vocês já viram como o coração bate, como fica o gráfico da batida do coração, é uma ponta lá em cima, uma ponta lá embaixo, é um barulho tam, tum, tam, tum, tam, tum. Então, fica todas aquelas curvinhas, mas está prosseguindo. Então, veja, o importante não é ter uma linha ascendente reta ascendente e ir para cima naquilo que nós estamos fazendo, mas é ter constância. E constância, um dia pode ser bem pouquinho, outro dia pode ser mais. Ficou 2, 3 dias sem, no outro dia retoma. Eu sei que muitas pessoas que começaram aqui a acompanhar a leitura do grupo, por não conseguir corretamente, desistiram no meio do caminho. É porque a gente põe uma métrica para nós muito alta. Não deu um dia, vai para o outro. Sabe que muitas vezes eu comecei a ler a Bíblia, eu parei. Eu começava a ler a Bíblia com aquele folheto anual. E todo dia você tem que ler para conseguir acompanhar a leitura anual. Eu começava, chegava em fevereiro, março, eu parava, porque eu não conseguia acompanhar o processo daquela leitura. Aí depois o Senhor falou, não, você vai começar a ler capítulo por capítulo, no seu ritmo. Aí eu fui riscando os capítulos da Bíblia que eu ia lendo. Então, o importante é você achar também o seu ritmo. Se você está aqui acompanhando a leitura, não tem problema se você ainda não parou alguma coisa. O Senhor está te chamando hoje para você retornar, para você continuar. Porque veja só, quando aqui o povo de Israel, eles conquistaram vários reinos e não foram habitar lá. Se eles não foram habitar, o que vai acontecer? Vai vir feras do campo, vai vir pessoas morarem lá. Então, quando a gente conquista algo e não toma posse daquilo, aquilo vai servir até para outras pessoas, no sentido assim, de tomar posse, outras pessoas vão tomar posse. Então, avance um pouquinho e tome posse daquilo que o Senhor deu. Avança mais um pouquinho, toma posse daquilo que o Senhor deu. Então, olha só, o Senhor mesmo vai fazer a obra. Ele mesmo vai expulsar, desde que o povo avance, desde que o povo se disponha. Porque também não adianta o povo avançar, que nós vamos ver aqui também o que aconteceu. Mais para frente nós vamos ver que o povo aqui conquistou, mas o que? Pegava vários povos para fazer os trabalhos mais pesados. E mediante isso eles se corromperam com a cultura do povo. Então, muitas vezes a gente fala, vamos por esse caminho que é mais fácil, vamos isso. Mas o quanto isso vai tirar o teu coração da singeleza e pureza a Cristo.
Então, a gente tem que avaliar isso também, tá? Então, agora, a partir do versículo 8, aqui está sendo relatado a divisão da terra antes de atravessar o Jordão. Antes de atravessar o Jordão, houve ali conquistas, houve ali Moisés, ainda era com Moisés, e ali ele conquistou aquelas terras que era o reino de Og, que nós chegamos já a ver, né? E ali ele conquistou aquelas terras e foi dado para uma parte para a tribo de Rubens. Não, uma parte não. Uma parte da conquista. Aí o espaço da tribo de Rubens, o espaço da tribo de Gade e Manassés, ele recebeu meio espaço aí antes do Jordão e vai receber meio espaço depois do Jordão. Porque lembram-se, 12 tribos, então 2 tribos e meias ficaram antes de atravessar o Jordão, 9 tribos e meio passaram o Jordão, mas o Senhor convocou essas tribos para estarem juntas com as 9 tribos e meia para conquistarem a terra de Canaã, e eles aceitaram. Então, eles estão aqui nessas empreitadas, nessas campanhas, ajudando o povo. E agora, o que o Senhor está falando a Josué? Josué, mesmo faltando muita terra para conquistar, você vai distribuir todas as tribos agora que passaram o Jordão, você vai distribuir cada território para uma e cada uma vai ser responsável de expulsar os moradores que estão aqui lá naquela região, e eu estarei com eles. Então aqui o Senhor está dando a responsabilidade agora para cada tribo. Tem coisas que não tem como passar responsabilidade para outras pessoas, sabe, amadas e amados? Não tem. Tem coisas que a responsabilidade é só nossa. Então tem coisas que o Senhor vai falar, é só você avançando e eu contigo, que você vai vencer essa batalha, que você vai vencer esse desafio. Então, ore ao Senhor, veja quais são realmente os seus desafios e pense em você na presença do Senhor, como avançar, sabendo que o Senhor vai estar contigo para vencer. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.